Olá, sou professora Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e hoje nós vamos para o nosso módulo 5 e 6, onde nós vamos falar sobre Renascimento no século XV e no século XVI. Vem comigo! Vamos lá? Então, continuando aqui a nossa disciplina tão maravilhosa de Estética e História da Arte, né? Tão apaixonante, esses temas são muito maravilhosos, eu gosto demais. E hoje a gente vai entrar num período muito especial, né? Que é o período do Renascimento, né? Então, a gente vai abordar tanto o século XV quanto o século XVI, e nós vamos falar muita coisa legal hoje aqui. Vamos lá. Então, assim, o Renascimento, como eu estava falando, né, ele compreende entre os séculos XV e o século XVI, tá? Esse período também pode ser chamado de o Renascimento ou Renascença, né? E ele deslocou o foco do teocentrismo para o antropocentrismo, tá certo? Havendo uma valorização da humanidade e do talento, ou seja, nesse momento o humano, o ser humano e todo o talento que ele tinha, né, foi sendo cada vez mais valorizado, tá certo? Valores humanistas greco-romanos, né, ou seja, tudo que envolvia o ser humano foi cada vez mais, né, valorizado mesmo, como a palavra diz mesmo, tá certo? E aí, o que aconteceu? Artistas filosóficos dessa época também começaram a buscar referências na Grécia e na Roma Antiga, né? E cada vez mais com esse foco da valorização do ser humano. Esse é um cenário também, gente, de surgimento da Idade Moderna, né, na Itália, ou seja, é um início também de um novo período na história, tá certo? Mais especificamente ali em Florença e posteriormente acabou se espalhando, né, e acabou sendo difundido pelo restante da Europa, tá? A ideia renascentista do humanismo, ele pressupunha o quê? Uma ruptura cultural com a tradição medieval, que a gente viu, né, no módulo passado, tá certo? Que a gente estudou sobre a Idade Média. E aí, o que aconteceu? A partir desse renascimento, como a própria palavra diz, o ser humano passou a ser o grande foco das preocupações da vida e do imaginário dos artistas. Ou seja, os artistas realmente começaram a focar ainda mais, né, e cada vez mais realmente no ser humano, tá? O estudo da literatura antiga, da história, da filosofia, né, tinha por objetivo justamente criar seres humanos livres e civilizados, pessoas de requinte e julgamento, cidadãos, mais do que apenas sacerdotes e monges, ou seja, realmente saindo um pouco dessa coisa muito fechada da religião, né, e indo realmente para o centro do ser, a análise realmente do ser humano. E aí a filosofia, a psicologia também com muita força nesse período, tá? E aí, com essa valorização do ser humano, por exemplo, as pinturas de retratos, uma coisa que não era tão comum, passou a ser muito comum e muito trabalhada, né? Então, e acabou se tornando cada vez mais popular, ou seja, todas as famílias e todas as pessoas, mesmo quem não tinha tantas condições, acabavam podendo ter acesso a esse tipo de pintura, esse tipo de trabalho artístico, tá certo? Enquanto não tinha a fotografia, né? Aí os ideais renascentistas também, de harmonia e de proporção, conheceram o apogeu das obras, né, de Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, durante o século XVI. E a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses pontos aqui. Esse movimento, embora bastante complexo e variado internamente, estabeleceu princípios, métodos e, sobretudo, formas originais e típicas mais comuns. Tais formas provêm de duas principais fontes. A reutilização, após um intervalo de quase um milênio, começou a se reutilizar, né, as formas e as características da arte clássica, tá certo? Então, assim, por isso que chama também do renascimento, é um renascer de uma arte clássica que já existia, tá certo? Que era a arte grega e a arte romana. Então, ela passou realmente a ser vista e também ser mais valorizada nesse período. E também a aplicação de uma nova descoberta técnica, que era a perspectiva. Lembra que a gente já vem conversando, né, com desse aprimoramento na perspectiva, dessa análise, dessa descoberta de como
tudo funcionava e de que imagens maiores, imagens menores, ora representavam realmente um símbolo de hierarquia, mas logo depois passou realmente a representar a questão da perspectiva mesmo, ou seja, da distância e do tamanho entre os elementos ou os personagens que estavam compondo aquela arte. Então aqui isso foi se aprimorando cada vez mais, né? A gente sabe que quando a gente fala de história, é uma evolução. Lógico que em alguns momentos, né, existem uns retornos, né, e uns recomeços, mas é sempre uma evolução, é sempre um evoluir do que já vinha acontecendo. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, né, ocorreram também nesse período muitos progressos e incontestáveis realizações no campo das artes, como a gente já estava falando aqui, da literatura e das ciências, né, que superaram, logicamente, essa herança clássica. Então, é que a gente estava falando, a gente se inspira, a gente se baseia, a gente fica com um olhar ali para o que aconteceu, e foi o que eles fizeram nessa época, né? Eles tiveram um olhar muito aprofundado e muito forte em cima, né, da cultura greco, da arte grega e da arte romana, né, da cultura greco-romana, mas eles foram ainda mais, eles foram além disso, né? Eles realmente se aprimoraram além do que já existia, tá certo? O ideal, né, do humanismo foi, sem dúvida, o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Então, o Renascimento, o símbolo dele é realmente essa questão humanista mesmo, tá certo? Da valorização do ser humano. Então, guarda essa informação aí com você. Trata-se de uma volta deliberada que propunha a ressurreição consciente, ou seja, o renascimento, né, como a própria palavra diz, de um passado considerado agora como fonte de inspiração e modelo de civilização. Então, passou pela, né, Idade Média ali e acabou tendo um retorno porque eles começaram a valorizar o que estava sendo feito anteriormente, tá? Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do início, né, do humanismo, tá? E da natureza, tá certo? Em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos, né, que foram bastante empregados, como a gente viu na Idade Média, que a gente viu no módulo passado, tá certo? Então, realmente é o quê? É valorizar o ser humano, valorizar a natureza acima de qualquer outra coisa. Tá certo? Algumas características, né, desse período foram a racionalidade, como eu falei, tanto a parte da psicologia, quanto a parte das ciências, quanto a parte da filosofia, foi algo que foi cada vez mais rebuscado, cada vez mais estudado. Então, eles realmente entenderam e foram dando uma importância muito grande a essa parte da razão, né? Então, fica aquela coisa entre a emoção, a razão, né? A fé, né? Que foi muito trabalhado nos períodos anteriores. E aqui uma valorização muito grande do ser humano, mas uma valorização do raciocínio, da inteligência, da razão, tá certo? A dignidade do ser humano, como a gente já falou. Um rigor científico, ou seja, é ciência sim, mas tem que ser fundamentada. Tinha um rigor por trás daquilo, né? O ideal humanista, que a gente já falou, e a reutilização das artes greco-romanas, como a gente também já falou agora há pouco. Então, essas foram algumas das características desse período. A expansão marítima, com a exploração dos novos continentes e a pesquisa científica, proclamaram a confiança no homem. E, ao mesmo tempo, a reforma protestante diminuiu também o domínio da igreja, né? Que anteriormente era um domínio muito forte, principalmente da Igreja Católica, não é isso? Então, isso acabou balançando um pouquinho esse domínio que a Igreja Católica tinha e ela acabou realmente tendo uma diminuição, tá? O resultado foi, né, que o estudo de Deus como ser supremo foi substituído pelo estudo do ser humano, inclusive com o estudo da anatomia. E aí, nesse momento, a medicina dá um boom também aí de descobertas, tá certo? E de aprimoramentos também nessa ciência tão fascinante, né? Então, realmente, eles acabam sendo completamente, ficando completamente apaixonados pelo ser humano como um todo, né? E tudo que envolvia, tanto essa parte da mente, do raciocínio, né? Das ideias, né? Quanto do corpo físico mesmo, tá certo? Foi muito, muito, muito valorizado nesse momento aí. Né? Desde retratos detalhistas, como a intensidade emocional e a iluminação surreal, a arte foi o meio de explorar todas as facetas da vida na Terra. Então, a filosofia estava muito presente nesse momento, né? A ciência das ideias, a psicologia, ou seja, o entendimento dos porquês, né? De cada sensação e de cada reação do ser humano, tá? E aí, entre algumas pinturas, né, se destacam. Eu vou mostrar, na verdade, para vocês, eu acho que fica até mais claro, em vez de eu só falar aqui, tá bom?
vou mostrar logo pra frente, porque são pinturas que realmente a gente precisa analisar. E elas são cheias de detalhes, e vocês vão ver que a gente sente nesses detalhes realmente essa valorização do ser humano, tá certo? Então são muito, muito, muito interessantes, tá? Então o casal Arnolfini, né, a alegoria da primavera, a Virgem dos Rochedos, a Escola de Atenas, o teto da Capela Sistina, que acho que é um das artes, né, assim, dos movimentos de arte ainda mais magníficos e surpreendentes. Quem não conhece, realmente tem que conhecer, né? E aí, o que aconteceu? Realmente teve essa profusão das diversas obras, teve um movimento artístico muito grande nesse período, como eu já falei, tanto intelectual quanto cultural, né? E aí, diversas coisas foram acontecendo. Aqui eu trago para vocês um pouquinho da história, porque, como eu sempre digo, a gente precisa se fundamentar, a gente precisa entender o que aconteceu nesses períodos que a gente está estudando, para a gente entender a relação que isso tem com a arte. A gente entende que a arte, né, é realmente o espelho do que está acontecendo na sociedade naquele momento. Então eu trago para vocês aqui um pouquinho de história para que vocês consigam entender os porquês de cada coisa, né? E aí a gente comparando um pouquinho o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, que foi chamada, né, erroneamente, mas em muitos livros a gente ainda vê isso, a Idade das Trevas, como a gente viu na aula passada, né, na trilha passada. Então, assim, enquanto na Idade das Trevas, ou seja, na Idade Média, realmente tinha todo esse poder da Igreja Católica, e a maior parte das representações realmente eram voltadas para temas religiosos, já na pintura renascentista, né, apesar de ainda ter, tá certo, gente, porque não quer dizer que acabou totalmente, ainda tem muita representação cristã, começaram a despertar, né, e despontar e serem criados trabalhos mais voltados para a vida do homem, onde era mostrado o cotidiano dele, ou seja, aquela história da vida como ela é realmente, tá certo? E isso fez, gente, com que ajudasse aos historiadores a entender realmente o que acontecia naqueles períodos e realmente como era o cotidiano das pessoas que moravam naqueles lugares, né? O que elas realmente faziam no dia a dia delas, e fez com que muita coisa pudesse ser entendida em termos de história, tá certo? Então, realmente foi uma época muito importante para a história como um todo, não apenas para a história da arte, tá? Na arte renascentista surgem cada vez mais retratos, como a gente falou, né, certo? Principalmente, né, em algumas famílias, né, a gente vê uma presença muito grande, ou seja, foram encontrados diversas obras de arte que representavam, às vezes, uma única família. Então, assim, realmente foi se vendo que eles usavam isso como a gente usa as fotos hoje, vamos dizer assim, tá certo? Antes do retrato, né? E aí, o que mais que eu posso dizer aqui que é importante também? Na verdade, tudo é importante, né? Mas eu não quero também ficar lendo aqui para vocês, porque eu acredito que vocês vão ler depois. E fique bem importante, eu quero puxar mais os pontos mais importantes para vocês aqui, tá? Aqui, na verdade, é uma representação da Catedral de Santa Maria, né? Para a gente entender um pouquinho, né, de algumas características relacionadas à arquitetura desse período, à arquitetura renascentista. Então, a gente vê aí algumas influências, né? Acho que vocês conseguem perceber algumas influências ainda da Grécia, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, a gente vai entrar mais na pintura, inicialmente, né? E aí, gente, assim, uma coisa que é muito bacana a gente falar, porque assim, provavelmente nenhuma época foi tão rica em termos de pintura como foi o Renascimento, como foi essa época renascentista, tá certo? Porque realmente havia uma liberdade, né? Havia uma valorização do homem, uma valorização do talento, ou seja, uma valorização do artista, e a partir dessa valorização existia realmente uma liberdade criativa muito grande. Então a gente vai poder perceber, logicamente, que nesse período existiram vários artistas, né? A gente não tem como trazer todos aqui, mas eu vou trazer alguns, eu trouxe alguns pra gente conversar um pouquinho juntos. E aí a gente pode perceber que cada um tem suas características, cada um tem sua forma de trabalhar, apesar de terem características semelhantes, porque pertencem ao mesmo período, cada uma tem uma característica muito particular do artista que a fez, que a pintou, no caso, tá? Então, realmente, a gente foi uma época de grandes talentos, né? De grandes pintores, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, são nomes que vocês já conhecem, mas Botticelli, existem vários outros maravilhosos também, como eu tô trazendo aqui para vocês, tá? E que a gente vai conhecer um pouquinho de algumas das obras deles,
tá certo? Qualquer um desses artistas bastaria para, né, para fazer com que esse período fosse um período riquíssimo em termos de arte e mobilizar toda uma nação também, tá? Mas eles viveram no mesmo país e na mesma época, mais ou menos, por ali, tá certo? Não exatamente na mesma época, mas bem pertinho, que justamente foi, na verdade, nesse mesmo período desse intervalo do século XV para o século XVI, tá? E finalzinho também do século XVI, tá certo? Os pensadores e os pintores renascentistas, eles não se opunham à religião, é muito importante dizer isso, tá? Porque, assim, o Renascimento, ele não é uma quebra e um limite de dizer assim, ah, agora a gente não vai falar mais de religião, a gente não vai falar mais de Deus, a gente não acredita em Deus, não tem nada disso. Continuavam se acreditando, né, em deuses, em Deus, mas, e valorizando, logicamente, a religiosidade, os santos e tudo que envolvia, tá certo? Mas a valorização do homem foi muito forte, mas não quer dizer que uma se opunha à outra, tá? Inclusive, existem muitas obras, né, desse período que são obras religiosas também, tá? As igrejas continuaram a existir, né? Tanto que a gente tem aí, a gente vai ver obras belíssimas feitas em tetos de igreja nesse período, né? Que a gente conhece até hoje, como a gente já falou aqui, tá? Então, mas eles buscavam algumas coisas que eram um pouco diferentes da Idade Média, né? Daquele período da Idade Média, tá certo? A anatomia humana, apesar da Idade Média, a gente viu lá que também tinha essa importância, também num desenho bem feito, né? No traço bem feito, realmente na delicadeza, tá? Mas nesse período agora, realmente ia além disso, ou seja, o aprimoramento mesmo dos traços, tá certo? Tá? O retorno à cultura clássica greco-romana, né, como a gente já falou anteriormente, a valorização das potencialidades humanas, aprofundamento do emprego da razão, né, do espírito crítico, ou seja, a intelectualidade, os porquês, né, criatividade, experiências individuais, ou seja, realmente tudo que era do ser humano era bastante valorizado, passava-se a querer entender por que tal pessoa estava tendo esse tipo de reação. Então, quando eu falei da psicologia nesse momento foi muito importante, tá? Né? As inovações técnicas e científicas também, como a gente já comentou, a expansão da produção artística, né? Ou seja, ele foi se espalhando, como a gente disse, começou mais na Itália e tudo mais, mas depois foi se espalhando por toda a Europa, né? E o resgate do papel da mulher na Renascença. Então, assim, a mulher, a mulher, ela tem um papel em alguns momentos com valor, em alguns momentos realmente que ela tem que ficar um pouco no lugar dela, né? Existem períodos de tempo diferentes em relação à mulher, mas aqui no Renascimento ela já fica sendo mais valorizada, tá certo? Tá? E aí, algumas características da pintura renascentista, a perspectiva, que a gente viu que realmente era uma coisa muito importante, tá? Arte de figura, no desenho, na pintura, diversas, né, distâncias e proporções que têm entre si os objetos vistos na distância, segundo o princípio matemático, etc e tal. Então, essa coisa da matemática, da geometria, lembra que a gente falou? A intelectualidade, os porquês das coisas, tá? Também estavam dentro da pintura. Então, a perspectiva, ela não era só uma coisa de, eu acho que é mais ou menos essa distância que eu tenho que desenhar. Não, era tudo realmente feito e bem calculado, através da matemática e da geometria, tá certo? O uso do claro e escuro, que era justamente usar essas técnicas de luminosidade, que dava volume, que dava também noção de distância, de profundidade, tá? Então, isso também foi muito utilizado nesse período. O realismo, então, assim, ele não vê mais o homem, né? O artista do Renascimento, ele não vê mais o homem como um simples observador, tá certo? Ele realmente vê o homem como uma expressão grandiosa do próprio Deus. Então, a valorização realmente do homem é um pouco parecida até com a época anterior, né? Com o próprio homem como um semideus, quase, tá? Que justamente era uma característica lá da Grécia, lembra? Lá da Grécia, lá da Roma. Então, assim, a valorização do homem como um semideus. Então, ele resgata isso de lá. A gente viu isso, se eu não me engano, foi no módulo 3, Grécia e Roma, né? Então, ele resgata isso de lá e traz para cá, para o Renascimento, tá certo? Né? E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, não apenas admirada. Ou seja, o mundo existe e eu preciso entendê-lo. Não apenas ficar aqui, né, vivendo como se não houvesse amanhã. É realmente entender os porquês, né? E aí começa as noções de entendimentos e de estudos de gravidade, de saber por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, tá certo?
né? Inicia-se o uso da tela e da tinta a óleo, né? Nesse período, realmente foram se aprimorando as técnicas, tá certo? As vantagens do óleo são justamente a sua resistência e a plasticidade, tá? Ele apresenta várias vantagens, como por exemplo, ele não secava tão rápido, ou seja, o pintor ele poderia trabalhar com mais primor e com mais calma naquela pintura, porque o óleo não secava com tanta rapidez. Tá certo? Então, e a gente até vai descobrir algumas coisinhas no meio do caminho agora e no próximo módulo também, de como algumas artes foram perdendo pedaços, né, vamos dizer assim, das suas representações justamente por conta do uso de algumas técnicas de pintura, tá certo? A pintura e a escultura como arte independente, então assim, eu não precisava que essas pinturas e essas esculturas estivessem necessariamente, por exemplo, nas paredes das igrejas, né, nas paredes dos templos, como a gente viu muito isso na Idade Média, né, que a maior parte das esculturas realmente eram representações de santos, né, enfim, e precisavam estar nas paredes, né, dos templos e das igrejas. Então aqui ela é realmente tratada como independente, tá certo? E o que mais? E o surgimento de artistas, né, com estilo pessoal, como a gente falou, né? Ou seja, a liberdade artística, ou seja, o artista poder trabalhar, né, de uma forma realmente muito única dele. Ou seja, ele podia, né, ter criatividade, ele podia usufruir dessa criatividade, desse conhecimento dele e do traço que era só dele. Enquanto que na Idade Média a gente tinha que obedecer algumas regras um pouquinho da igreja, embora já tivesse um pouco mais de liberdade, né? A gente viu. Lá na Grécia, né, a gente também tinha um pouco mais de liberdade, mas também tinha algumas coisas, mas tinha algumas regrinhas que deveriam seguir também, mas também já se tinha um pouco mais de liberdade. Já no Egito a gente já não tinha tanta liberdade, ou seja, a gente começa a ver, né, realmente essa evolução, tá certo? E aí o período é marcado justamente por essa questão da liberdade mesmo, tá? E aí a gente tem algumas pinturas aqui, como eu falei para vocês, eu falo um pouquinho da história, dos períodos, para que vocês possam entender um pouquinho sobre cada uma, tá? Aqui eu vou falar especificamente sobre esse pintor, né, belga, que ele é um dos pintores de um dos quadros que eu acho que tá aqui na próxima página, pronto, que é o casal de Arnolfini, Arnolfini, tá certo? E esse quadro, gente, é muito, 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 muito interessante, tá? Porque nele a gente pode perceber muitas coisas interessantes e muitas características próprias do próprio pintor. Inclusive, esse quadro, ele é um quadro que se estende um pouco mais, tá? E que ele vai um pouco mais para o próximo período, mas ele é característico muito desse momento aqui, tá certo? E aí eu trouxe aqui apenas alguns pedacinhos desse quadro para que a gente pudesse analisar junto. Mas tudo tem um porquê. Depois vocês vão poder ler com mais calma a história, inclusive, do artista, tá? Mas uma coisa muito interessante, por exemplo, né? A questão, por exemplo, desse espelho aqui no final. Vocês estão vendo esse espelho? Uma das coisas que ele começou a... Lembra que a gente falou da valorização do ser humano e das cenas, né, do seu cotidiano, tá? Então aqui ele nada mais é do que uma cena do cotidiano. Existem muitas teorias acerca desse quadro, de que é um casamento escondido e etc, etc e tal, tá? Não vamos entrar nesses detalhes aqui, tá certo? Mas vocês vão poder ler, eu explico um pouquinho aqui para vocês dessa história. E aí, no fundo aqui desse quadro, a gente vê um espelho. Olha só, gente, olha só o detalhe, sabe, assim, a minúcia desse artista. Então ele fez aqui um espelho refletindo, né, você pode perceber que é o caso, refletindo as costas do casal e refletindo o próprio pintor, né? E ali ao lado a gente vê como se fosse uma espécie de pastor ou de padre que estivesse abençoando ali aquele casamento meio que feito às escondidas, tá certo? Dentro da própria casa. Não era... Por que acredita-se que era um casamento feito às escondidas? Porque não era comum as pessoas casarem em casa. O certo era casarem na igreja, realmente. Então, se eles não estavam casando na igreja, algum problema tinha, tá?
Aqui, né, a gente pode perceber esse reflexo e a gente vê a questão da proporção e da perspectiva. Então, aqui pelo próprio desenho da janela, a gente entende claramente que esse espelho, ele é abaulado, ele é arredondado. Então, tudo isso é a partir da pintura. Então, a gente vê os detalhes à perfeição. Aqui a gente vê detalhes pequenininhos também, tá certo? Nesse detalhe do próprio espelho, e a assinatura do próprio autor, dizendo que ele esteve por aqui, né? E onde ele mesmo pontuou e datou o quadro de 1434, tá? Então, assim, Jan Van Eyck, ele era um pintor muito à frente do seu tempo, tá? E muito, realmente muito criativo e que não tinha limites. Ele, quanto mais coisa ele pudesse representar dentro dos seus quadros, né? E cada coisa tinha um significado. Então, se vocês puderem perceber aqui, no candelabro tem apenas uma vela, né? Eu tenho laranjas sobre a mesa, o que mostrava que eles tinham dinheiro, porque as laranjas vinham, né, de muito longe, elas eram caras. A questão dos tamancos, porque dentro de casa a gente não ficava de sapato. O cachorrinho para dar para dar uma descontraída no próprio quadro. A cor da cama vermelha, que era o símbolo de sedução, de paixão, então era um casal apaixonado. Então, assim, existem diversos simbolismos num próprio quadro, o que é muito, muito, muito interessante. Ela, por exemplo, aqui, com a mão sobre o ventre, né, numa esperança de fertilidade, apesar dela nunca ter tido filhos, tá certo? Ela tava com aquela mão ali, no intuito de mostrando que gostaria de ser mãe, ou seja, tudo tem um significado, né? Ou seja, os quadros são riquíssimos em história. Riquíssimos em história. Então, muitas vezes a gente observa o quadro, né, como apenas uma coisa mais estética, né, parada, vamos dizer assim, mas por trás dele tem inúmeros significados. A cor do vestido dela, ou seja, e por aí vai. Tá bom? Então, assim, são essas coisas, essa riqueza de detalhes, falando realmente da vida, ou seja, do cotidiano desse casal. Essa é uma das grandes características dessa época do Renascimento, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos um outro quadro também cheio de detalhes, né? Onde a gente vê a Madonna aqui de Chancellor, tá certo? Então, assim, também do mesmo autor, né? E aqui um retrato dele, tá? Então, assim, a gente vê aqui o padre abençoando, né? Então, assim, a gente vê as crianças ali, a gente vê o longe, a gente vê a paisagem, a gente vê os detalhes das colunas, tá certo? A gente vê o anjo aqui em cima, né? Os detalhes do chão trabalhado, ou seja, a cor vermelha, né? Então, assim, existem uma série, né, de detalhes nessas obras de artes que falam muito da época em si, tá? E aí é que a gente tem também, né, Giotto di Bandone. Ele também foi um grande artista dessa época, inclusive um dos também muito conhecidos, tá certo? Ele era pintor e era arquiteto. Acontecia muito, gente, deles serem pintores e arquitetos, né? Muitos deles, inclusive, trabalhavam a pintura dentro de locais onde eles haviam sido convidados para trabalhar a própria arquitetura do local. Então, é realmente uma mistura, né? De mistura de arte com arquitetura, tá certo? E aí a gente tem aqui, né? É um dos precursores do Renascimento, e a gente tem aqui algumas obras dele que são as mais conhecidas, por exemplo, como esse, que é o Beijo de Judas, tá certo? Que aqui fala de religião, a gente tá vendo, né? Claramente falando de religião, tá? Mas é uma abordagem diferente também, é uma forma de representação também diferente, tá? Aqui a gente tem já o Michelangelo, mas não né, assim, a gente vai conhecer um outro Michelangelo também lá para frente, tá certo? E aí ele se destacou, né, em arquitetura, pintura e escultura. Ele trabalhava as três artes, tá certo? Então, quando eu digo que muitas das vezes, né, ele era convidado, né, os artistas eram convidados para fazer um trabalho de arquitetura, mas eles também acabavam fazendo essa questão da pintura e da própria escultura. Então, Michelangelo é um deles, tá certo? E aí, acho que vocês todos devem conhecê-lo, né? Algumas das obras principais, Davi, Pietà, Moisés, a pintura e as pinturas da Capela Sistina, né? O Juízo Final é a mais conhecida, tá? Então, aqui a gente tem inclusive aqui a gente tem aquela famosa cena do dedo, né? Então, assim, é muito, muito
bacana. Aqui eu trouxe para vocês a assinatura dele, né? E aqui o juízo final, alguns detalhes, né, do juízo final da Capela Sistina que a gente viu, tá? E aqui é o estudo do Adão. Lembra que eu acabei de mostrar aqui para vocês? Ele tá pequenininho aqui, ó. Mas a gente vê claramente, tá? E aqui era o estudo dele. Lembra que eu falei para vocês, por que eu trouxe essa imagem? Porque lembra que eu falei para vocês que para eles era de extrema importância a perfeição das formas da anatomia humana, né? Então eles estudavam muitas vezes, eles desenhavam mais de uma vez aquilo ali para que ficasse o mais perfeito possível. E aqui é um dos exemplos, tá? Então aqui é um dos estudos, né, do Adão, do feitio do desenho do Adão, da Capela Sistina, tá? E aí tá aqui o nosso Adão, né, no quadro tão conhecido, né, no pedaço, na verdade, tão conhecido da criação de Adão, que também tá lá na Capela Sistina, que eu vou voltar só para vocês verem de novo, que ela tá bem aqui, ó. Por isso que eu fiz questão de trazer esse teto todo, porque realmente é muito rico, gente. Ela é toda desenhada, toda realmente pintada, assim. É absolutamente belíssima, belíssima, belíssima. Eu tive a oportunidade de conhecer e realmente é encantador. E eu trouxe aqui num tamanho um pouco maior para que vocês possam ver os detalhes. Então a gente viu aqui o estudo, né, do corpo de Adão e aqui a gente vê realmente o corpo em formato real, né? Vamos dizer aqui realmente na pintura, tá? E a gente pode perceber a perfeição, né? Porque é uma coisa que se mantém. Tá? Aqui a gente também tem um outro pintor muito importante nessa época, que é o Rafael Sanzio, tá certo? Ele pintou muitas Madonas diferentes, tá? Representações de virgem, né? Como a Virgem Maria, com o Menino Jesus, tá certo? Então a gente tem aqui ela em diversos momentos diferentes da sua vida, então ele realmente era fascinado por ela, né? E ele desenhava ela de diversas formas diferentes. Então aqui a gente tem, né, Madonna e o Menino, né? Aqui a Sagrada Família, então assim, todas obras dele. Tá certo? E essa daqui é uma obra muito linda e eu trouxe esses dois anjinhos porque são os anjinhos que ficaram inclusive muito conhecidos, tá certo? E tem uma história muito bacana a respeito desses anjinhos. Então a gente tem aqui a Maria, né? E os anjinhos. E aí, o que que acontecia? Nessa época, eles diziam muito que eles se baseavam, eles faziam as artes, né? Eles desenhavam, eles pintavam realmente olhando para alguém, ou seja, precisava ter ali alguém sendo olhada, né? Alguém que ajudasse na concepção daquela arte, daquele quadro, daquela escultura, tá certo? E aí, no momento que ele estava pintando, diz a lenda, né, que os dois filhos dessa mulher que estava servindo de modelo, vamos dizer assim, para ele fazer essa pintura, os dois filhinhos dela apareceram e ficaram nessa posição dos anjinhos. Então, por isso, ele achou aquilo tão lindo, tão fofinho, que ele acabou colocando no quadro. Então, exatamente a carinha dos meninos olhando para a mãe ali sendo pintada. Outra teoria é que ele estava passando na frente de uma padaria e tinha dois menininhos de rua olhando para o pão da padaria com vontade de comer aquele pãozinho. Então, existem essas duas teorias. A gente não sabe se alguma delas é real, mas é curioso e é interessante. E esses anjinhos acabaram realmente sendo representados, né? Eu não sei se vocês já viram, mas provavelmente sim, sendo representados por aí de diversas formas possíveis, né? Então foram inclusive muito mais copiados do que a própria imagem do próprio quadro da própria Madonna que ele pintou, tá certo? Inclusive, quando eu fiz o meu curso de pintura, né, de pintura a pastel e a óleo na França, eu fiz também esse quadro. Então, assim, para mim é uma coisa que eu tenho muito carinho. E justamente o professor, né, mandou que a gente fizesse um detalhe de um quadro, né? E aí eu escolhi esse, porque realmente me fascinou. Eu nem sabia na época essa história, né? Dessas duas lendas, que ninguém sabe também se é verdade, mas eu achava a coisa mais fofa esses dois anjinhos aí. E aí eu acabei escolhendo para representar, tá? E aí a gente vem, né, para Leonardo da Vinci, que logicamente é bem mais conhecido também, assim como Michelangelo também era bem conhecido, né? Mas Leonardo da Vinci com certeza também vocês já ouviram falar, né? Da mesma forma.
pintor e escultor, só que além disso ele ainda era cientista, era engenheiro, era físico e era escritor. Ou seja, ele tinha realmente essa capacidade, né, intelectual muito, muito forte, né? E ele conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ele queria entender os porquês, além do que ele via, né? Ou seja, era muito além da arte. E aí aqui a gente tem, como eu falei, alguns estudos, né? Como a gente sempre fala, estudos de um cavalo, né? Ele tinha vários diários, então vários diários de Leonardo da Vinci foram encontrados, tá certo? Onde eles tinham muitos escritos, muitas coisas escritas, fórmulas, né? Esboços realmente de pinturas. Então era muita coisa bacana que foi encontrada, tá certo? E realmente mostrou que ele tinha um cuidado em tudo que ele fazia, tá certo? E aqui um dos quadros dele também, né? O Batismo de Cristo, tá certo? E aí você pode perceber, gente, que cada artista, vocês estão percebendo? Que cada artista tem suas próprias características em termos de pintura, que cada um representa aquelas ou a própria Madonna ou o próprio Jesus, né, de uma forma diferente, ou os seres humanos, né, as pessoas mesmo, como o nosso primeiro artista que a gente falou. E aqui também mais alguns esboços dele, o homem vitruviano, né, que é muito, muito famoso também isso, que foi justamente quando ele fez todo esse estudo das proporções do corpo humano, né? Então ele era muito impressionado com isso, que a mão é do tamanho do rosto, que o rosto é do tamanho de sei de quê. Então ele era muito impressionado com essas proporções que o corpo tinha, da perfeição do nosso corpo, né? E ele representava isso muito nos livros deles, nos diários deles, né? Então alguns desses esboços aqui dele, né? Aqui o desenho de anatomia de um útero com um feto dentro, né? Então, realmente, ele começou a ir além, né? Do que apenas o que era sendo representado normalmente naquela época e realmente tendo esse estudo e esse olhar para o ser humano, tá? Que tentando entender as coisas. Além de tudo isso, como ele também era físico e era engenheiro, ele também inventou algumas coisas, né? Como o primeiro paraquedas que foi projetado por ele, em 1485. E aí a gente vê aqui, né? O paraquedazinho dele sendo projetado, e ele era fascinado, né, pelo céu, pelos pássaros e tudo mais, e aí ele projetou esse paraquedas, né, que ele não conseguia entender e não conseguia acreditar que o ser humano poderia voar, né, mas ele acreditava que ele poderia planar, né, então ele foi a partir disso que ele criou esse projeto do paraquedas, que foi feito em 2020, né? Aliás, em 2000, desculpa, que foi feito em 2000, que foi testado seguindo as medidas que ele estipulou e que funcionou perfeitamente, né? Então, assim, tá aí o nosso projetinho pra gente poder ver, tá? E aí a nossa Mona Lisa, né? Aqui eu falo um pouquinho também da história dela e também de alguns detalhes desse quadro, para vocês poderem ler com mais calma depois, tá? E a gente tem a nossa Mona Lisa, e aqui é um dos exemplos, por exemplo, quando a gente fala da pintura, né? Porque muitas pessoas dizem assim, por que a Mona Lisa não tem sobrancelha, né? Será que ele pintou ela sem sobrancelha? Na verdade, não é que ele tenha pintado sem sobrancelha. O que provavelmente aconteceu é que ele deixou para pintar a sobrancelha por último, tá certo? Toda a parte de baixo realmente secou. A sobrancelha foi pintada por último e ela foi pintada por cima da pintura que já existia. E aí o que aconteceu? Provavelmente, numa das restaurações que foi feita, né, numa das limpezas do quadro, provavelmente algum funcionário usou um produto não tão adequado que acabou dissolvendo essa sobrancelha e ela acabou ficando sem sobrancelha, tá? Mas não dizem, né, pelo menos os historiadores, que ele não pintou a Mona Lisa sem sobrancelha, não. Então, ela tem na vida real, vamos dizer assim, no quadro, na intenção dele, ela realmente tinha sobrancelha. É um quadro, realmente, que é muito pequenininho, tá? Mas ele tem um poder, né? E todo mundo conhece no mundo todo. Foi um dos quadros mais também copiados no mundo todo, em campanhas de publicidade, em qualquer coisa que as pessoas vão fazer. Só beber aqui um golinho de água. E aí,
o que que acontece? O grande mistério do sorriso de Mona Lisa, né? Então, por que que ela tá fazendo esse leve sorriso? Por que que parece que ela olha pra gente, né? Ela tem esse olhar que parece que ela tá olhando dentro da gente, dentro da nossa alma, né? Realmente, ela parece mesmo estar fazendo isso, mas é justamente por algumas técnicas que ele usou no quadro que fazem com que ela pareça estar olhando para a gente. Se a gente perceber, os olhos, na verdade, tá cada um quase que olhando para um canto diferente, né? Como se o da direita estivesse realmente olhando para o lado da direita do quadro, para a paisagem da direita, e o da esquerda para o lado da esquerda, tá certo? E aí, por isso que dá a sensação, só que isso é milimétrico, né? É muito sutil, e aí por isso que dá a sensação que ela tá olhando nos nossos olhos, tá certo? Se vocês prestarem atenção, o quadro como um todo também é muito rico. A gente vê uma delicadeza no dedo, uma perfeição, né, nas mãos, uma delicadeza muito grande. E a gente vê, se vocês prestarem atenção, duas paisagens diferentes na parte de trás do quadro, como se fossem realmente dois lugares diferentes sendo trabalhados, né? E aí também tem um outro detalhe que eles sempre falam, que a gente vê aqui perto do cotovelo dela, como se ela tivesse realmente em cima de algum lugar, como se fosse uma espécie de varanda, alguma coisa assim, que tivesse aquela muretinha, né, onde ela estava sentada à frente. A gente vê o formatinho da cadeira também, tá? Então, são alguns detalhes. Uma das outras coisas também que tem de técnicas que também foi utilizado nesse quadro, que faz eles também parecer muito mágico, é a questão do esfumaçar, né? Então, é como se ela estivesse dentro do quadro, mas ao mesmo tempo como se ela não tivesse. Ela tem esses detalhes do cabelo, né? Esfumaçado, que se entrelaçam ali na própria roupa dela, tá certo? Então é muito mágico, é um quadro realmente muito mágico. Ele é muito pequenininho, como eu falei pra vocês, eu também pude ver, ele tá lá no Museu do Louvre, em Paris, tá? Mas realmente é surpreendente, é muito bonito, é muito, muito, muito bonito, é surpreendente, é um quadro realmente surpreendente. Ele já teve algumas tentativas de roubo, etc e tal, e hoje ele tá trancado com o vidro blindado, então assim, realmente para que nada, nada, nada aconteça com esse quadro, tá? Aqui também um outro quadro de Leonardo da Vinci também muito importante, que é a Última Ceia, tá certo? Onde a gente também vê os detalhes, né? Inclusive a gente vê aqui a presença, né? Como se fosse de Maria Madalena, né? Que é uma das grandes... dos grandes mistérios, né? Maria Madalena estava sentada à mesa com Jesus ou não estava, né? Então, cada um tem uma teoria diferente, tá certo? Mas a pintura dele, então a gente vê os pés, a gente vê realmente a situação acontecendo, tá? Vamos lá. E aqui a gente tem Sandro Botticelli, né? Sandro Botticelli também, pintor italiano, também muito famoso nessa época, tá certo? E ele abordou temas mitológicos e temas religiosos, tá? Uma das obras mais conhecidas dele, O Nascimento de Vênus, que talvez vocês não conheçam pelo nome, mas quando eu mostrar a imagem vocês vão reconhecer, e A Primavera, tá certo? Aqui é um provável autorretrato dele próprio, tá? Então eu coloquei aqui um pouco maior para vocês verem. E aqui mostrei aqui com a setinha, aqui era a assinatura dele, ele assinava dessa forma, tá? Então aqui é ele nesse cantinho, tá certo? Como se ele tivesse ali presenciando, fazendo parte daquele momento, ou seja, ele tá se colocando naquele momento ali, né, do nascimento, né, de Cristo, a adoração dos magos, tá? Então é muito interessante isso. E aí você vê que todos estão olhando, ou olhando-se entre si, né? Ou olhando para Maria, para Jesus, etc e tal. E ele não, e ele tá olhando para quem tá pintando o quadro. Então, assim, é todo um mistério, gente, que tem por trás desses quadros. É muito fascinante isso. Realmente é muito misterioso e é muito fascinante. É muito legal, é muito gostoso. Eu sou muito apaixonada por isso. E aí aqui a gente também vê, né? Também de Sandro Botticelli, uma outra situação, tá certo? Também, tá bom? E aí aqui a gente tem, né, a chegada da primavera, a alegoria da primavera,
tá certo? Que também é de Botticelli e é um quadro que vocês, com certeza, vocês já viram, porque é também um quadro que foi muito representado, re-representado através de gravuras mesmo, né? Às vezes a gente vê em locais, não é o quadro real, realmente é uma impressão, né? Mas a gente tem vários tamanhos pequenininhos para vender, etc e tal. Às vezes a gente vai na casa de algumas pessoas e tem o quadro lá, mas não é o quadro real também, é apenas uma representação. Então também foi um dos quadros que foram muito copiados. E todos eles têm um mistério muito grande por detrás deles, né? Então a gente vê aqui o Cupido, né? A gente vê aqui, ó, um anjo aqui do lado. Então a gente vê as feições. Tem uma história. Se você parar, se a gente pudesse ter tempo, gente, de parar para analisar cada um desses quadros, vocês iam ver tanto de mistério, tanto de coisas assim maravilhosas que tem por trás de cada um deles. Então, às vezes as pessoas param e olham apenas o quadro como um todo, né? E não se atentam nos detalhes, mas cada detalhe, gente, cada detalhe tem um porquê. E aí aqui eu não vou poder fazer essa análise com vocês de todos os quadros, mas aqui eu trago para vocês a história deles, tá certo? Para que vocês possam ter conhecimento, principalmente desses mais conhecidos mesmo. E aqui o Nascimento de Vênus, que com certeza, como eu falei, vocês também conhecem, né? É também um quadro muito copiado, muito imitado e muito representado também por aí em gravuras, etc e tal, né? E também é de Botticelli. Então, realmente essa coisa da Vênus, né? Da adoração da mulher, né? Da beleza. Tem também todo esse mistério por trás desse quadro que realmente é muito bonito, né? E aí tem todas as histórias que ela parece ser feita de mármore, né? Enfim. E eu falo um pouquinho aqui para vocês de toda a história desse quadro, tá? Aqui tem um pouquinho também de Tintoretto, tá? Que também é um artista muito importante desse período, tá certo? Principalmente ele atuou um pouquinho mais na fase final do Renascimento, mas também com grande importância, tá certo? E aí, deixa eu mostrar aqui um pouquinho algumas obras principais dele, Paraíso e a Última Ceia, tá? Ele foi, uma coisa que é importante a gente falar, ele foi um dos pintores mais radicais, tá? E aí ele entrou no maneirismo, tá? Que eu vou falar o maneirismo, que é uma parte da pintura que fez parte do Renascimento, mas que é um pouco diferente. A gente vai entrar um pouquinho nisso também, tá certo? Né? Ele tinha uma energia muito grande na hora de pintar, então chamavam ele de furioso, tá certo? Por conta disso, tá certo? E ele tinha um drama, né? Ele usava uma perspectiva e uns efeitos de luzes muito grandes, que também foram precursores do barroco. E aí, por isso que ele tá naquele finalzinho. A gente vai estudar, né, o período do barroco no próximo módulo, um pouco mais pra frente, mas ele tá justamente naquela transição ali, tá? Porque ele já quase entra nessas características do estilo barroco, tá? Então, ele tinha essas características muito fortes, tá certo? E aí, esse nome, né, Tintoretto, na verdade, porque o pai dele, tá certo? Ele era Tintore, né? Ele tinha que era da Itália, Tintore, ele tingia seda, tá? Ele era um tintor, como se fosse isso, certo? De seda, ele tingia seda. E acabou ficando, né, Tintore, Tintoretto. E aí acabou ficando Tintoretto o apelido dele, tá? Aqui você pode já perceber, né, a diferença do que a gente vem vendo, tá certo? Em termos de características de pintura, quando a gente vê realmente essa obra dele, que também está no Museu do Louvre, que é o Paraíso. Então, realmente é muito mais dramático, é muito mais, sabe, ele tinha uma energia por trás do que ele fazia. A gente sente essa energia nessa própria pintura dele, tá? Então, tá aqui um pouquinho também, né, falando um pouquinho da história, algumas características dessa pintura. E também a Última Ceia. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Cadê? A Última Ceia de Leonardo da Vinci, tá? E a Última Ceia de Tintoretto. Então, você nota, né, a diferença, como é diferente. Então, é isso, é a liberdade do artista nesse período, que era muito importante, tá certo? Eles realmente tinham liberdade e cada um tinha um traço. Então, ele era uma pintura mais escura, mais obscura, mais cheia de mistério, né? Então, você vê, olha, os espíritos aqui, os anjos, né? Então, assim,
é realmente um movimento dramático, né? Então a gente sente isso na pintura dele. E é muito bacana também, tá? Tá certo? Aqui eu falo um pouquinho também, né? Do trabalho dele para vocês, tá? Deixa eu passar um pouquinho. E aí tem Veronese, né, que nascido em Verona, foi um importante também pintor, também maneirista, tá? Do Renascimento italiano. Algumas das suas obras, a Batalha de Lepanto e São Jerônimo no Deserto. Então, a Batalha de Lepanto aqui. Então, ele já tem realmente algumas características já um pouco mais diferentes, né, dos artistas que a gente vem conversando. A gente pode perceber por essa divisão, inclusive no próprio quadro, né, do céu e da terra, ou seja, uma representação de dois ambientes, né, de dois espaços no mesmo tempo, tá certo? A gente tem aqui o banquete na casa de Levi, né? Também com muitos detalhes. A gente vê aqui, né? O Nali Metangere, né? Que tá também no Museu de Grenoble, tá certo? Então, assim, você vê a sutileza no traço, é uma coisa realmente assim, onde você vê detalhes, onde você vê a leveza, tá? Que é também diferente de Tintoretto, tá? E você vê um pouco além, você vê uma presença maior de cores, tá certo? Na pintura dele também, tá? E a importância também nos detalhes. E aí você vê a proporção, perspectiva, tudo também está sendo trabalhada nesses desenhos, nessas obras de artes, tá? E aí quando a gente vai para o maneirismo, né? Só para vocês entenderem um pouquinho que ele fez parte do Renascimento, tá certo? Ele foi um estilo e um movimento artístico que se desenvolveu na Europa, tá certo? Com uma revisão dos valores clássicos e naturalistas prestigiados pelo humanismo renascentista e cristalizados na alta renascença, tá certo? É mais estudado em suas manifestações na pintura, escultura e arquitetura na Itália, onde se originou, mas teve impacto também sobre as outras artes e influenciou a cultura de praticamente todas as nações europeias, tá? Então, assim, ele foi muito forte, ele influenciou bastante. Ele tem, gente, um perfil de difícil definição, mas em linhas gerais se caracteriza pela deliberada sofisticação intelectualística, ou seja, ainda é além do além, tá certo? Valorização da originalidade. Então, lembra que a gente falou que cada um podia ter sua liberdade criativa, e aqui a gente vê isso muito bem representado dentro do maneirismo, onde ele pode ter uma liberdade criativa muito grande, vocês vão entender por quê, tá certo? Né? Dinamismo, complexidade das formas, artificialismo, inclusive, tá certo? Enfim, e por aí vai. Então, aí, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês poderem entender, né? Entender um pouquinho. Então, assim, era muito mais, era além, era uma representação de algo que tivesse realmente acontecendo, tá certo? Como a gente vê aqui do próprio Michelangelo, né? Porque ele passeava em todos os estilos, assim, naquele momento, tá? E a gente vê um jovem sendo mordido por um lagarto. Então, a gente vê a expressão do jovem, a coisa acontecendo naquela hora, a dramaticidade, né? A dramaticidade disso, tá? Então, não é realmente a dor ali, aquilo acontecendo, tá certo? E a gente vê do lado um outro quadro também maneirista, mas já um pouco diferente, tá certo? Onde a gente vê as feições sendo feitas, né? As feições desse homem, dessa pessoa, feitas por frutas, legumes e flores, tá? Então, realmente a originalidade, assim, acima do padrão da época, né? Assim, jamais se entenderia, né? Mas os artistas não estavam muito preocupados com isso, em serem entendidos. Eles queriam originalidade, eles queriam ultrapassar limites daquelas barreiras e daquelas limitações, né? E queriam mostrar outros tipos de olhar para a arte, tá? Então, aqui, né, de Giuseppe Arcibaldo, né, assim, absolutamente riquíssima essa obra, com detalhes de frutas, de flores, de legumes, enfim, tá? E aí aqui eu trago um pouquinho mais, aqui é um pouquinho sobre Giuseppe, né, para vocês entenderem, ele foi um dos principais pintores maneiristas, de estilo naturalista, detalhista, tá certo? Aí eu conto um pouquinho da história deles para vocês, e uma das grandes obras deles, mais conhecida, é As Quatro Estações, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, onde ele faz o verão, né? Verão, primavera, verão, outono e inverno, tá? Então ele, para cada uma dessas estações, ele trabalha um personagem de lado,
esses aí no caso, né? Com representações, no caso de frutas, né, aqui de galhos, de folhas, tá certo? Representando aquela estação do ano. Então, assim, se você, porque aqui tá pequenininho, mas se vocês prestarem atenção nessas obras, quando vocês receberem o material, aí vocês dão deixa eu ver se eu consigo dar aqui deixar bastante grande para vocês entenderem. Vocês conseguem perceber, né, que aqui eu tenho uma flor, né, eu tenho elementos, deixa eu mostrar aqui para vocês. São legumes realmente, né? Esses quadros são feitos de legumes, de pedaços de madeira, né? Tá vendo? Então, é realmente de uma criatividade, né? E ultrapassou realmente todos os limites da época, tá certo? Aqui feito de cogumelos, né? De uvas, enfim, de folhas, tá? De pedaços de madeira. E aí é uma obra de arte, logicamente, que a gente tem que ver de longe. Aqui eu tô aproximando para que vocês possam ver, mas é uma obra de arte, né? Que a gente realmente tem que ver de longe, tá? Para que a gente possa perceber todos os contornos. E aí, quando a gente se aproxima, a gente pode ver os detalhes dessa obra de arte, né? Aqui mais algumas para vocês poderem ver também, né? E aí ele já foi, né? Para a flora, para o fogo, para a água, né? Para os livros, a livraria. Então, a gente pode perceber, por exemplo, esse daqui, deixa eu aumentar esse daqui do peixe para vocês verem, né? Aqui é dos livros, né? Aqui é floral, aqui os peixes, né? O mar, na verdade, a água, né? E aí ele traz muitos tipos de peixes diferentes que formam, né? Que fazem o formato do rosto desse personagem. Aqui o fogo, né? Então, assim, é de uma criatividade realmente muito interessante, tá? Então, ele realmente saiu quebrando barreiras aí, né? E aí, ainda dentro da pintura, né, três das grandes novidades que marcaram a pintura renascentista, portanto, foram, né, a utilização da perspectiva, né, a utilização da tinta a óleo, que a gente já falou, a gente já explicou os porquês, né? Tivemos até a nossa Mona Lisa que perdeu as sobrancelhas por conta disso, né? E a outra característica da arte do Renascimento, né, foi o surgimento de artistas com estilo muito pessoal, diferente de todos os outros que já haviam existido, né? E que poderiam, inclusive, existir, né? Então, assim, a gente vê, inclusive, artistas que são copiados, né? Onde outros artistas dessa época atual se inspiram, tá certo? No que já foi criado. Então, muito, muito bacana, tá? Trouxe aqui também uma outra coisa do maneirismo, então essa coisa realmente da dramaticidade, tá? É uma coisa realmente teatral, tá certo? Quando a gente vai para a arquitetura, né? Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se nas relações matemáticas estabelecidas. Então, lembra que a gente falou muito da história da engenharia, dos estudos da matemática, da geometria. Então, tudo isso estava também dentro dessa arquitetura, né, renascentista, tá certo? E aí eles percebem, os arquitetos da época, eles começam a perceber a origem das construções clássicas, né? Que estava nessa coisa da geometria, como a gente já falou, e eles trazem para cá, né? Eles trazem realmente essa coisa da geometria, da matemática, aplicando a perspectiva, né? E de uma forma muito harmônica. Então, realmente eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, mas realmente são obras muito bonitas e muito organizadas, né? Assim, matematicamente, geometricamente, certo? Muito harmônicas também, tá? Muitas delas têm o quadrado, né, como uma base de sustentação ou de início dessas construções, e a coisa do corpo sólido. Então, ele era muito importante para eles essa coisa também da robustez, tá? Deixa eu trazer um pouquinho aqui para vocês. Aqui é um pouquinho dos arquitetos também importantes dessa época, tá certo? Algumas características da arquitetura renascentista, né? As ordens arquitetônicas, os arcos de volta perfeito, então eles eram milimetricamente perfeitos. Lembra que eu falei da matemática e da geometria? Tudo muito milimetricamente calculado, então eles eram assim, eles eram muito perfeccionistas, tá? Então, os arcos tinham que ser muito perfeitos, né? Tinha uma simplicidade na construção, uma robustez, mais uma simplicidade, né? Então, eles pegaram essas características do clássico mesmo, tá? E a escultura e a pintura se desprenderam da arquitetura, como a gente já falou, né? E aí, apesar da gente ver algumas manifestações dentro da arquitetura, logicamente, né? Mas ela era independente, tá certo?
E aí aqui eu falo um pouquinho, né, da história, para que vocês possam entender também, né? Da mesma forma que os artistas tiveram essa liberdade de criação dentro da pintura, eles também tiveram uma liberdade de criação também dentro da arquitetura, tá certo? E aí eu vou falando aqui um pouquinho, né, para vocês entenderem da história realmente, tá certo? E aí vocês podem ler um pouquinho com mais calma depois. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês dessa arquitetura. Então você pode perceber que é uma continuidade nos arcos de forma perfeita, tudo muito equilibrado, né? Tudo muito quadrado, tudo muito certinho, milimetricamente trabalhado. E com a influência da arte grega, tá? Ainda da arquitetura grega também, da arquitetura greco-romana, tá? E aí, logicamente, que a gente tem características dessa época do Renascimento, também na questão do aprimoramento dessa arquitetura, tá? A gente pode perceber aqui Catedral de Santa Maria, né? Em Florença, tá certo? Aqui mais alguns outros exemplos. Então, a gente vai vendo realmente essa coisa né? Vocês conseguem perceber a diferença? Como ele é todo milimetricamente quadradinho, tudo organizadinho, cada coisa no seu canto, de uma forma bem organizada. Então, eles tinham essas características, tá certo? Aqui é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, né? Muito conhecida também. Então, é tudo muito organizadinho, tudo muito bonitinho, tudo muito direitinho, né? Aqui é a Catedral de Florença, também da mesma forma, né? E aí no maneirismo também do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que teve lá na pintura, também teve na arquitetura, né? E aí cada fachada, né? Ele também, logicamente, no maneirismo, também ultrapassa todas as regras, né? Então, cada fachada é diferente, marcada pelos excêntricos de motivos clássicos. O projeto é intencionalmente assimétrico e aí ele já quebra todas as características que a gente acabou de falar. Da simetria, do organizadinho, do bonitinho, tá? Com colunas e arcos em estilo irregular, né? Em ritmo irregular. No interior, a sensação de insegurança é forçada por um teto em afresco, mostrando a batalha entre gigantes e deuses. Blocos de pedras, rochas, colunas inclinadas parecem cair sobre as cabeças dos espectadores, né? Então, percorrendo a sala, a gente observa, só pode temer que tudo desabe sobre a nossa cabeça, tá certo? Que é o Palácio de Té, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que é esse daqui. Então, a gente vê isso aqui é diferente desse que é diferente, desse aqui tem um não sei o quê. Então, assim, apesar de ter um pouco dessa característica do organizado, ele é diferente, tá certo? A gente não vê colunas iguais, a gente vê a separação, mas a gente vê a influência aqui nas colunas greco-romanas, tá? Então a gente vê a influência, mas não é tudo certinho como a gente vinha vendo, né, ali no nosso renascimento normal, vamos dizer assim. E aí a gente vê, olha aqui, ó, a sala dos gigantes, né? Realmente como se estivesse acontecendo ali, né? E como se realmente o teto tivesse caindo sobre a nossa cabeça, de tão real que é. Realmente, assim, é esplendoroso, é absolutamente magnífico. A pintura é tão bem feita, tão bem feita, tão bem feita, né? Que parece que aquilo está acontecendo naquele momento, tá certo? Enquanto que nos outros, né, a gente pode perceber, tem uma foto aqui acho que dentro, né? A gente pode perceber tudo organizadinho, tudo direitinho, tá certo? Vamos lá. E aí a gente vai passar agora, né, para a escultura. E a escultura também é uma das melhores formas de expressão, né, para representar o Renascimento também, porque ela, sendo humanista, né, ela tem realmente uma representação quase de um ser humano que realmente existe, tá certo? Então, utiliza-se as perspectivas, proporções geométricas, né, destacam-se figuras humanas, né, então, assim, aqui eu falo um pouquinho também da história, né, dessa arte renascentista dentro da escultura, para que vocês também possam ler com um pouquinho mais de calma, tá? E aí, mesmo contrariando a moral cristã, né, o nu volta. Então, assim, o nu, que durante aquela Idade Média a gente não podia ter, né, ele só era representado realmente quando estava sendo representada alguma coisa ali, além do que se queria naquela época, né, para as regras da igreja, tá certo? Realmente o nu era sempre visto como algo vulgar, como algo ligado à sensualidade ou à sexualidade mesmo,
né? Mas aqui ele já volta, porque quando a gente fala do humanismo, do naturalismo, né, nessa influência grega, lembra lá na escultura grega como a gente tinha muita presença do nu nas esculturas? Então aqui da mesma forma, tá certo? E aí a gente tem, né, encontra várias obras retratando elementos mitológicos, né, como o Baco de Michelangelo, como o busto, as tumbas, né, de alguns mecenas, de reis e de papas, tá? E aí, parará, aqui eu falando um pouquinho da história para vocês poderem perceber. Aqui a Pietà, né, de Michelangelo, é também uma das mais famosas que existe, tá? E que também é muito copiada e muito, né, representada, tá certo? Feita de mármore, tá? Ela, aqui é uma vista detalhada da estátua com as mãos e o nariz danificados. Ela foi danificada em 1972, tá? Por um homem que entrou e dizem que realmente ele era contra, né, a questão das representações em imagem, etc e tal, e ele queria realmente destruir, tá certo? Hoje ela também é trancada, né, por um vidro também à prova de bala, então realmente eles têm um cuidado muito grande. Ela foi restaurada, então hoje ela tá dessa forma aqui que a gente pode ver. Lá no Vaticano eu também conheci, é absolutamente belíssima, né? Essa obra de arte, tá? Essa escultura, tá certo? E aqui uma fotinha de, infelizmente, quando ela foi danificada, tá certo? Aqui a gente tem Adão, aqui a gente tem o Davi de Michelangelo, né? Que é muito famoso. Então, Michelangelo pintava, né? Ele era arquiteto, ele era pintor, ele era escultor. Então, aqui a gente tem o Davi de Michelangelo, super conhecido, que também existem muitas representações dele, né? Espalhadas por aí em todo canto também, tá certo? Aqui a Piedade também de Michelangelo, aqui o Davi já de Verrocchio, né, de uma forma diferente, com, né, enfim, já uma cena um pouco mais dramática, um pouco mais pesada de um acontecimento. Eles realmente também representavam, né, como a gente falou, o cotidiano das pessoas, mas também algumas coisas que aconteciam, né, também dentro da mitologia, tá certo? Então eles traziam isso para dentro da escultura, tá? Aqui já Davi de Donatello, né? Então cada um tem seu Davi de forma diferente, né? Aqui mais uma estátua, né, bem grande, né? Que é conhecida como Condottiere, né, Gattamelata, né, também de Donatello, tá em Pádua, na Itália, tá certo? Sobre o seu cavalo. E aí, quando a gente vem também para a escultura no maneirismo, né, que também é importante a gente falar, tá certo? E aí, o que que acontece? Michelangelo, ele já, né, já começou a ir um pouquinho para esse lado, tá certo? Né? Então, segue esse caminho traçado por Michelangelo, as formas clássicas somam-se aos novos conceitos intelectuais de arte, né? E aí, acaba fugindo um pouquinho, tendo um distanciamento um pouquinho da realidade, né? Em resumo, repetem-se as características da arquitetura e da pintura, não faltam as formas caprichadas, né, caprichosas, as proporções estranhas, as superposições, né, de planos ou ainda o exagero nos detalhes, elementos que criam essa atmosfera de tensão tão característico desse espírito maneirista, né, que era justamente isso. A composição típica desse estilo apresenta um grupo de figuras dispostas umas sobre as outras num equilíbrio aparentemente frágil. As figuras são unidas por contorções extremadas e exageradas, alongamento dos músculos, etc, etc, tal. Ou seja, são características que realmente vão quebrando aquelas regrinhas que a gente vem conhecendo anteriormente do Renascimento como um todo, tá? E elas realmente acabam mostrando aí uma liberdade ainda maior do artista, tá certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Dessas esculturas, né, maneiristas, tá bom? Especificamente desse período aqui para vocês poderem perceber, ora feitas em mármore, ora feitas em bronze, tá certo? Aqui tem a bibliografia que vocês vão poder trabalhar e puxar um pouquinho também
dessas pesquisas, né, que vocês vão poder também pesquisar nesses livros, tá? Não fiquem apenas no que a gente fala em sala de aula, é muito importante que vocês possam buscar outras bibliografias, tá certo? Para que vocês possam realmente ter o acesso a outros conteúdos. E aí a gente vai ficando, né, por aqui, tá certo? E até a próxima aula. Um beijo grande e até lá!